Querido irmão, querida irmã, para esse 30º domingo do tempo comum, nesse dia 29 de outubro, Dia Nacional da Juventude, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus capítulo 22, do versículo 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus unifica e põe no mesmo nível os dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. A unidade do preceito é inseparável. Em outras ocasiões, Jesus ensina que o amor a Deus passa pelo amor ao próximo. Quem acolhe vocês está acolhendo a mim, e quem me acolhe está acolhendo aquele que me enviou. Mateus 10, 40. E na cena do juízo final, Jesus reafirmará que o amor a Deus é demonstrado por atos práticos. Alimentar os pobres, vestir os nus, acolher os sem teto. Mateus 25, 31 seguintes. O amor a Deus não exclui o amor ao ser humano, e servir o ser humano é servir a Deus. Jesus nos ensina o modo de amar a Deus e ao próximo. Em tudo realizou a vontade do Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isto é, até as últimas consequências. Querido irmão, querida irmã, os fariseus continuamente colocam Jesus à prova, queriam descobrir alguma contradição para poder condená-lo. Jesus, no entanto, não deixa de dizer a verdade que recebeu do Pai. A quantidade de mandamentos e normas dos judeus praticamente tirava a liberdade de viver. Jesus não facilita ao reduzir o número de mandamentos, mas confirma a essência que contempla dois amores: o amor a Deus e o amor ao próximo. A longa história de construção de leis e mandamentos, bem como de rituais, alcança a culminância nas palavras de Jesus. Ele não despreza a lei, mas a sintetiza, resume-lhe a essência, em que o amor se movimenta na direção dos céus e, ao mesmo tempo, na direção do próximo. Ser cristão é saber amar. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: amar do jeito que Jesus amou, vendo no próximo um irmão. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, mestre da paciência, embora a pergunta venha com certa dose de provocação, tu esclareces e defines quais são os principais mandamentos da lei. Na verdade, eles se resumem em amar a Deus e, acima de tudo, e amar ao próximo como a si mesmo. Dá-nos, Senhor, a força para praticá-los. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse 30º domingo do tempo comum, nesse dia 29 de outubro, Dia Nacional da Juventude, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Êxodo capítulo 22, do versículo 20 a 26, o Salmo responsorial, Salmo 17, a segunda leitura, 1 Tessalonicenses capítulo
capítulo 1, versículos 5 a 10, também o texto de Mateus 22, 34 a 40. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Êxodo e a reflexão aplicada à vida, abrangendo assim toda a liturgia da palavra deste domingo. Assim diz o Senhor: não oprimas, nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, este 30º domingo do tempo comum traz como tema central para a nossa reflexão os mandamentos de Deus. Quando fazemos a catequese, uma das primeiras coisas que aprendemos, ou que deveríamos aprender, são os 10 mandamentos. Porém, são poucos os que os sabem de cor. Decorar os mandamentos não é o mais importante é vivê-los. Eis o grande desafio. Se hoje são 10 os mandamentos da lei de Deus, antigamente não era bem assim. No tempo do Antigo Testamento havia 613 mandamentos, sendo os 365 proibições e o restante recomendações. Se hoje temos dificuldade de guardar 10 mandamentos, imaginem como era naquele tempo para guardar tantos mandamentos. Era muito difícil. Tão difícil que apenas um grupo muito seleto sabia quais eram esses mandamentos, e um grupo menor ainda tinha condições de vivê-los. A grande maioria, o povo, os iletrados, não sabia e, por não saber, ficava à margem, era marginalizada no sentido estrito do termo. Entre esses marginalizados havia os extremamente marginalizados, os excluídos, os pobres, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Categorias que estão presentes hoje nos versículos escolhidos para a primeira leitura. Vemos desse modo quanto à lei, os mandamentos eram excludentes, pois dos 10 mandamentos da lei mosaica desdobrou-se uma infinidade de outros mandamentos, dificultando a sua prática em vez de facilitá-la. Jesus, sabendo disso, propôs reunir esses mandamentos em apenas dois. Esse procedimento não excluía os demais mandamentos, mas os agregava, facilitando o seu entendimento e a sua vivência. Assim, temos o maior mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o cerne do Evangelho e da liturgia de hoje. Durante os últimos domingos, vimos que Jesus foi vítima de diversos tipos de armadilhas. Hoje não é diferente. Um grupo de fariseus, para experimentá-lo, testá-lo na sua coerência com os ensinamentos de Deus, lhe propôs uma pergunta capciosa: qual é o maior mandamento da lei? Naquele tempo, havia uma acirrada discussão sobre qual seria o maior mandamento. Eram tantos e por isso havia tantas divergências. Boa parte acreditava que a lei do sábado era o maior mandamento. Diante da pergunta
da pergunta teste, Jesus não titubeou em elucidar esse equívoco. Ele já havia dito em outros momentos que o sábado tinha sido feito para o homem e não o homem para o sábado, mostrando que nenhuma lei deve ser superior à vida ou oprimi-la. Em vista disso, o mandamento de guardar o sábado não era o mais importante da lei. Entretanto, não fica difícil mostrar qual era o maior mandamento. Com clareza didática, além de mostrar o maior mandamento, Jesus questiona o tipo de vivência que esse mandamento está tendo por parte daqueles que dizem entendê-lo. Jesus respondeu que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, isto é, amá-lo com todo o nosso ser, de corpo e alma, um amor que vem das entranhas e não apenas um amor verbal, da boca para fora. Deus deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Nada nem ninguém deve ocupar o lugar de Deus. Quando colocamos alguma coisa ou pessoa no lugar de Deus, não o estamos amando nessa magnitude. Além disso, para esse amor ser completo, há uma segunda parte: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É preciso amar os irmãos como a nós mesmos. Somente quem ama o irmão demonstra que ama a Deus. Dizer que amamos a Deus é fácil, mas o desafio está em viver esse amor no amor aos irmãos. Tem gente que diz que ama a Deus, mas vive em contendas com seus irmãos. Tem gente que diz que ama a Deus, mas não consegue perdoar pessoas, guardando mágoas, rancores e ódio no coração. Tem gente que diz que ama a Deus, frequenta as missas, comunga e cumpre com as obrigações religiosas, mas é incapaz de ter um gesto de solidariedade com o próximo, não se compromete com os trabalhos pastorais da comunidade e ainda fala mal da vida alheia. Tem gente que pratica atos bárbaros contra outros seres humanos, inclusive os mata, e diz que ama a Deus ou o faz em nome de Deus. Pode-se perguntar disso tudo: isso é amar a Deus? Quem assim procede vive os mandamentos de Deus? É óbvio que não. Jesus diz claramente que não é possível amar a Deus se não amamos os nossos irmãos. Assim, os mandamentos estão concentrados nessas duas máximas: amar a Deus e amar ao próximo. Quem cumpre esses dois mandamentos estará cumprindo todos os demais. Podem ser eles 10 ou 613 mandamentos. Desse modo, entendemos porque o livro do Êxodo, nos versículos da primeira leitura deste domingo, recomenda não oprimir, nem maltratar os estrangeiros, não fazer mal algum à viúva, nem ao órfão, não explorar os pobres. No conceito teológico de próximo, eles são os mais próximos, ou seja, os que mais necessitam ser amados. Quando aprendermos a amar como a nós mesmos, os que são vulneráveis, os que mais sofrem, os excluídos e marginalizados, estaremos dando uma grande demonstração de amor a Deus. Isso não é fácil, mas é o caminho proposto por Jesus para que os mandamentos de Deus sejam colocados em prática. A vivência da palavra de Deus não é fácil, é preciso esforço para vivê-la, como fez a comunidade dos Tessalonicenses. Na segunda leitura de hoje, Paulo tece elogios a essa comunidade que, apesar das dificuldades e desafios, se esforçou e deu demonstrações concretas desse amor a Deus e ao próximo, tornando
assim, modelo para outras comunidades e para nós. Modelo de perseverança e fidelidade aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Querido irmão, querida irmã, que a nossa comunidade também se esforce para viver esse mandamento supremo que Jesus hoje nos traz. O mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas, resultado do amor que temos entre nós, uns para com os outros. Com este procedimento, nossa comunidade será um espaço de encontro com Cristo, pois ele se revela no rosto de cada irmão. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, que toda a minha vida, nos passos do teu filho, seja pautada pelo amor, pois só assim terei a certeza de estar no caminho que me leva a ti. Amém.